Olá! Hoje é dia de festa em nosso programa. Nós estamos iniciando a gravação de mais um programa da Academia Brasileira de Direito Criminal. E por que é dia de festa? Porque nós estamos recebendo uma das pessoas mais queridas do universo jurídico brasileiro. E eu, em particular, tenho um carinho muito especial, porque se trata da minha professora, a querida professora Ivete Senise Ferreira. Bem-vinda, professora Ivete. Muito Que obrigada alegria pelo recebê-la. convite, Durso. É um prazer estar com os meus antigos alunos sempre. Que um prazer bom. muito grande. A professora tem um currículo que é extraordinário, simplesmente. Mas hoje nós vamos falar bastante sobre essa trajetória magistral. Trata-se de uma mulher, de uma pioneira, e mais do que isso, de alguém que marcou o espaço das mulheres no mundo jurídico. Foi aluna da professora Esther Figueiredo Ferraz, que foi a primeira ministra brasileira. E também a professora Ivete Senise Ferreira, além de titular em Direito Penal, professora de Direito Penal, titular da Faculdade de Direito da USP, ela foi a primeira mulher a dirigir aquela faculdade. Sabem todos que a Faculdade de Direito da USP é a instituição de ensino jurídico mais antiga do país. Dom Pedro fundou aqui em São Paulo a Faculdade de Direito da USP e em Olinda. E a partir daí iniciou a formação dos bacharéis em Direito no Brasil. Não precisavam mais ir para além-mar, ir lá para Portugal ou para a Europa para buscar essa formação. Bastaria permanecer aqui no Brasil e ingressar numa faculdade de Direito. Então, iniciou aqui em São Paulo esta história gloriosa da Faculdade de Direito da USP. E, ao longo da sua existência, a Faculdade de Direito formou figuras memoráveis, ilustres, vários presidentes da República Federativa do Brasil. E a professora Ivete faz parte dessa trajetória histórica gloriosa. E é por isso que hoje nós estamos em festa. E eu queria começar essa conversa com a nossa querida professora perguntando, uma curiosidade que eu sempre tive. Como é que surge o direito na vida da senhora? Como é que surge a vontade de estudar numa faculdade de Direito e num momento tão difícil para as mulheres ingressar no nível superior, especialmente num nicho que era dominado por homens? Durso, para lhe dizer a verdade, a minha vida toda eu achei que eu ia ser professora e não advogada, porque eu acho que tenho uma vocação inata para ensinar. Eu fico ensinando na minha casa até todo mundo o tempo todo. Eles até reclamam, sabe, que eu estou sempre dando aula. Mas eu gosto de ensinar, eu gosto de transmitir conhecimentos. E quando eu terminei o meu curso colegial, naquela época chamava-se colegial, né, o clássico, eu sabia que eu ia para a área de humanas, porque era o tipo de matéria que eu gostava, com que eu tinha mais afinidade. Eram as matérias da humanas, sociologia, psicologia, direito, etc. Mas eu me inscrevi num cursinho para preparação para o vestibular, para fazer o vestibular na USP, em Filosofia, Ciências e Letras. Eu achava que eu ia ser professora. E eu ia fazer um vestibular na Faculdade de Filosofia. No cursinho, em contato com outros colegas meus, que lá estavam também, eu comecei a mudar de opinião. E um colega meu de classe, que fazia o cursinho comigo, me acompanhava às vezes em caminhadas, me convenceu que a minha vocação era muito ligada ao direito. Eu gostava das coisas do direito, me interessava pelos assuntos do direito. E o que eu ia fazer na Faculdade de Filosofia? Eu tinha que ir para o direito. E, na verdade, quando no cursinho Castelões, que eu frequentava, foi anunciado que as turmas iam se dividir, quem fosse para direito ia ter aula separada de quem fosse para outros ramos,
porque era mais específico, tinha que saber latim, por exemplo, que fazia parte do vestibular, o latim. Eu acabei tendo que decidir, de um dia para o outro. De noite eu disse, bom, faço o quê? Faço filosofia ou faço direito? E eu tinha vocação, ou tinha paixão pelas duas coisas, pela área da filosofia e pela área do direito. E aí, um pouco também por influência dos amigos, né, acabei me decidindo e fui fazer direito. E não me arrependi, porque, no final, eu acabei conjugando as duas coisas. Acabei, Sim. além de fazendo a faculdade de Direito, podendo advogar e seguir uma carreira jurídica, a ensinar também, que era o que eu gostava. E, com isso, eu fiz uma carreira no magistério jurídico, não é? E comecei, desde o meu doutoramento, passando por todos aqueles degraus que na faculdade exigem, não é? Para você ir prosseguindo no seu caminho. Fiz o meu doutorado, fiz a livre docência, fiz o concurso de titular e acabei depois ainda com este privilégio de ter dirigido a Faculdade de Direito durante um bom período. Então, a minha vida, na verdade, foi assim completa nesse sentido, né? De realização, que eu fiz, né? De realização, de fazer aquilo que eu gostava e que eu queria. Mas a professora Ivete não estudou só aqui no Brasil, não. Ela foi estudar lá fora. Lógico, né? Aliás, eu vou contar aqui, professora, me permita. Conta, então. A minha filha, a Adriana, cismou que queria estudar em Salamanca. Depois de formada, ela queria fazer o mestrado em Salamanca. E eu não queria deixar. Pai, aquela história, né? Eu não queria que ela ficasse longe. Saísse do ninho. Saísse do ninho, exatamente. E a quem ela foi recorrer? A professora Ivete, que me abordou e literalmente me deu um puxão de orelha. Falou, escuta, que história é essa? Você não quer deixar sua filha? É importante para ela, ela quer, ela tem vontade, ela é entusiasmada, você tem que deixar. E aí, a professora Ivete me convenceu. E eu deixei, minha filha hoje é mestre em Salamanca, exatamente por conta daquela conversa que tivemos. Mas a senhora estudou na Alemanha, não foi? Não, na França. Paris. Na França. E, na verdade, aí eu tenho que tirar um pouco esses créditos que você está me dando, porque nós estávamos ainda na faculdade e eu fiquei noiva de um colega. E, na verdade, no último ano da faculdade, que nós tínhamos que decidir os rumos, né, o meu futuro marido resolveu que queria fazer um curso de pós-graduação fora do Brasil. E na França, porque a matéria que ele gostava e que ele escolhia, a especialidade melhor era na França, não é? E, evidentemente, me convidou, se eu queria ir também, nós casaríamos e iríamos para lá. Então, na verdade, eu fui um pouco levada, porque eu não tinha condições de fazer um doutoramento fora sem uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos para o direito era muito difícil de conseguir. Sim. Eram outras matérias que eram privilegiadas. E ele se dispôs, a família dele se dispôs a nos proporcionar essa aventura, não é, estrangeira. E aí, graças à minha boa estrela, não é, isso aconteceu de verdade. Quer dizer, nós nos formamos, casamos, fomos para Paris e lá fizemos o curso de pós-graduação que ilustra o meu currículo hoje. No Instituto? Na Faculdade de Direito da Universidade de Paris. De Paris. E eu aproveitei e fiz também um curso no Instituto de Criminologia de Paris. Tá, que é o... É o Instituto de Criminologia ligado à Faculdade de Direito da Universidade de Paris. E agora, aproveitando esse ponto, hoje não se estuda mais criminologia. Não, porque hoje ela ingressou mais na área do direito. Antigamente, o direito ignorava a criminologia, porque a criminologia era, vamos dizer assim, uma matéria acessória, não é, do direito penal, ou pelo menos se considerava. E havia cursos de criminologia, havia também aqui no Brasil algumas entidades que davam cursos de criminologia, mas ela não estava no currículo. Sim. E, na verdade, isso aconteceu num determinado momento, quando o próprio Departamento de Direito Penal da faculdade
passou a se intitular Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia. Então, como nós associamos a criminologia ao direito, isso facilitou muito a vida de todos aqueles que se interessavam pelo ramo, não é? Pela matéria, porque hoje você pode estudar criminologia dentro da própria Faculdade de Direito. Não precisa ser um curso extra. Sim. Agora, nós tivemos no Brasil algumas modificações na grade curricular. Muitas. E essa, para a formação do advogado. E essas modificações, eu penso que, de certa forma, trazem uma deficiência na formação do bacharel. Eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso. Por exemplo, medicina legal. Medicina legal é indispensável para quem vai trabalhar com a ciência penal, penso, especialmente aqueles que vão exercer a advocacia, a magistratura, que estão no Ministério Público, que seguem a carreira de delegado de polícia, porque a medicina legal é a base para se verificar todos os vestígios que o crime deixou. Mas ela não está no currículo? Na minha época estava. Como obrigatória, não mais. Eu fiz. Eu também, eu fiz. Porque no curso de graduação que eu fiz na faculdade, só lembra época, quem foi o seu década professor? De 50, Almeida Júnior. Almeidinha. O Almeidinha. Foi professor do meu pai. Nós tínhamos essa matéria no currículo, né? No quarto ano. Eu fui aluno do professor Odon Ramos Maranhão. Odon Ramos Maranhão. Que foi dele. Casado, o Odon foi casado com a filha do Almeidinha, não? Não sei, eu não sei lhe dizer. Excelente professor de medicina legal. Eu não sei se saiu do currículo a matéria. Não é obrigatório, mas na Faculdade de Direito ela fazia parte do currículo, e eu não sei se outras faculdades puseram também no currículo essa matéria, que eu também considero essencial para aquele que se dedica à área penal, não é? Não só a medicina legal, como a própria criminologia. A criminologia, eu tenho impressão de que ela é facultativa, mas a medicina legal eu não tenho certeza se ela ainda é facultativa ou obrigatória. Eu atuei num júri, até um júri que deu grande repercussão, e para ver como a medicina legal é fundamental. A causa-mortes, neste caso que eu estou comentando, era asfixia por aspiração de sangue em razão de uma degola. Ou seja, a pessoa respirou, aspirou o sangue, e isto levou a uma asfixia que a levou à morte. Consequentemente, o quadro ali era da degola, ainda ela viva. Mas esta pessoa tinha levado um tiro na cabeça. E a defesa sustentava que isso estava errado, por conta de que a morte seria em razão do disparo da arma de fogo e não da asfixia. E esse debate se travou a ponto de nós pedirmos a exumação do corpo. E o ponto ali de grande divergência era o seguinte: eles sustentavam que o sangue que foi aspirado não era em razão da degola, para diminuir o impacto, principalmente no júri. E dizia que a bala teria perfurado a base do crânio e o sangue teria descido pela via respiratória e aí teria sido alvo dessa aspiração. Quando nós fizemos a autópsia, quando nós fizemos o reexame desta base do crânio, o médico legista verificou que a base estava intacta. De modo que, ele deu uma aula no tribunal do júri, ele esclareceu que, na verdade, este sangue, para entrar nas vias respiratórias, só poderia ser da degola e não do tiro, porque o sangramento proveniente do tiro poderia sair pelo ouvido e pelo nariz, e até pela boca, mas jamais chegar aos pulmões. Então, isto dirimiu uma questão fundamental para a condução da acusação e da defesa
naquele caso. E é detalhe. Mas é interessante, Durso, que isso possa ter importância na análise de um caso que, na verdade, houve uma morte, houve um óbito. Quer dizer, foi um homicídio, não é? Sim. E, na verdade, esse detalhe, que é um detalhe, vamos dizer, importante, mas que não devia alterar, vamos dizer assim, a apreciação do resultado, mas altera, não é? Por causa da qualificadora. Por causa Porque aí nós tínhamos uma coisa do tiro, né? Não entrava o meio cruel. A degola, sim. Você vê a importância da medicina legal aí nesse caso, né? Bom, o direito é maravilhoso. É maravilhoso. E é maravilhoso. Pelo menos na teoria, né? Bom, hoje em dia ficou mas complicado. Mas na teoria é uma coisa linda. E como é que foi a história de dirigir a faculdade de Direito? Porque aí esta atividade, ela exige uma outra habilidade, que é administrar. Uma coisa é dar aula, uma coisa é estudar direito, outra coisa é administrar. Mas sabe, nisso a dona de casa leva vantagem. Porque a gente administra uma família, eu tive 4 filhas. Eu trabalhava, estudava, fazia tese, fazia concurso, cuidava da casa, né, do marido, das filhas, 4 filhas e tudo mais. Então, você, queira ou não queira, você consegue ter um senso de administração mais, não é fácil, eu acho que um pouco melhor, ou pelo menos mais importante do que o dos homens, que só trabalham, voltam, não é? E provêm as despesas do lar e não se preocupam muito com a administração. Não sei se isso eu posso atribuir a todos, mas pelo menos para a maioria, não é? Então, a mulher tem implicitamente já uma necessidade de saber administrar as coisas, né? Isso acho que influi um pouco na administração. Evidentemente, não influi para você conseguir um posto de tal gabarito, de tal importância como é a diretoria da Faculdade de Direito. E isso se deve, já que você quer saber, a um trabalho sério que eu sempre exerci na faculdade. Eu sempre, desde o meu curso de graduação e depois de ter feito um curso de pós-graduação na Universidade de Paris, eu ainda repeti em São Paulo, porque aqui, entre parênteses, eu lhe conto um detalhe, nós fizemos o curso, meu marido e eu, um curso de pós-graduação de 2 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Paris. Só que, no final do curso, eu não pude defender a minha tese, por uma causa que é, assim, extraordinária, se você pensar, mas que foi a causa de tudo que me aconteceu na vida. Eu fiquei grávida e tive uma filha. A primeira? A primeira. Nasceu lá. E eu tinha um bebê novinho, terminando o curso. E eu não tinha condições de pesquisar para fazer uma tese em Paris mais. Porque eu não tinha com quem deixar o meu bebê. Nós éramos estudantes, precariamente instalados lá num apartamento, não é? Com uma despesa, vamos dizer assim, que tínhamos como realmente realizar, mas que era limitada. E eu não tinha ajuda para nada, não tinha nenhum parente lá, não tinha pessoas que pudessem me ajudar. Babá, funcionária, tia que cuidasse do nenê, prima, nada, não é? Então, eu era mãe em tempo integral. Portanto, eu adiei o meu sonho. Eu não defendi tese lá, enquanto meu marido defendeu, não é? Porque eu voltei depois com a criança. Ele ficou lá, defendeu a sua tese, fez a sua carreira brilhante, não é? Também, mas eu tive esse problema inicial na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava grávida de uma segunda filha. Então, eu tive um período inicial na minha vida muito difícil, em que eu estava muito frustrada, porque a carreira que eu sonhava não se iniciava, não é? Ou pelo menos estava postergada pelas injunções da vida, né? E, nesse sentido, eu fiz o que eu pude. Eu fui fazendo cursos. Então, enquanto eu criava as crianças e cuidava da casa, administrava, eu ingressei em vários cursos de especialização, porque naquela época não havia ainda na Faculdade de Direito iniciado o curso de pós-graduação.
Tá. Era o curso de especialização em várias matérias. E eu me inscrevia, todo ano eu me inscrevia num. Então eu fiz curso de especialização em Direito Internacional, curso de especialização em processo, curso de especialização em Direito Constitucional, História do Direito, fiz tudo quanto é curso que eu pude, Sim. certo? E assim se passaram alguns anos, até que eu, iniciando-se na faculdade o curso de pós-graduação, eu resolvi começar do zero. E eu ingressei num curso de pós-graduação na Faculdade de Direito, fiz o curso de pós-graduação inteiro, de novo, lá, aqui, né? Uhum. E aí, terminados os meus créditos, eu comecei a preparar minha tese. Então, eu tive um atraso, vamos dizer assim, na minha carreira, que foi muito salutar, porque eu pude me preparar muito bem em várias coisas, em vários ramos, em várias matérias, e na vida também, né? Um preparo de vida, de atuação na vida. E eu, quando eu defendi minha tese, veja bem, eu voltei de Paris em 1960. Porque eu fui para lá em 58, né? Uhum. Voltei de Paris em 1960. Eu só fui defender a minha tese de doutorado aqui em 1982. Poxa, mas esse curso, quando inicia quando a faculdade inicia os cursos de pós-graduação, já era estrito sensu? Sim. É mestrado ou doutorado? Mestrado e doutorado. Tá. E eu, como já tinha uma base, eu me inscrevi direto em doutorado. Perfeito, entendi. E no doutorado, fiz os créditos necessários, depois comecei a preparar minha tese, me inscrevi e defendi minha tese. Aí começou a minha carreira, vamos dizer assim, Mas, propriamente dita. Demorou 20 anos, então, Demorou para 20 esta anos. defesa do Demorou doutoramento. 20 anos. E já lecionava? Foi muito paciente. E eu lecionava porque, antes disso, com toda, vamos dizer, a bagagem dos cursos de especialização, etc. e tal, eu tive a oportunidade de começar a lecionar na PUC de São Paulo. Então, eu fui convidada para ser assistente do professor André Franco Montoro, Puxa, senador André Franco sim. Montoro, que dava na PUC de São Paulo, na Faculdade de Direito, o curso de Introdução à Ciência do Direito. Isso também me ajudou muito, porque eu fui obrigada a rever. A Introdução à Ciência do Direito, eu dava aula disso. E base, eu já né? estava dando aula na PUC há uns 2 anos, quando, por um convite de um professor da USP, a quem eu devo a minha carreira, professor Paulo José da Costa Júnior, Querido professor famoso Paulo, e saudoso. querido, saudoso Paulo José, soube que eu estava dando aula, era amigo da família, e falou, mas você fez curso de pós-graduação na França e está dando aula de introdução na PUC, venha dar comigo aula de direito penal na USP. Eu não queria outra coisa, não é? Lógico, Claro, eu aceitei. imagino. Então, eu ingressei no magistério na USP, na verdade, como naquele tempo era possível, a universidade permitia, como docente voluntária. Ou seja, sem ganhar nenhum tostão, sem contrato, não é? Apenas colaborando com o professor Paulo José da Costa nas suas aulas, ajudando, assistente, e aí eu fui pegando, então, o gosto e a prática, né, do magistério no direito penal. E aí começou, na verdade, a minha carreira nessa área, Durso, porque, como assistente dele, quando surgiram aquelas oportunidades de concurso para ingresso na carreira docente, eu me inscrevia. Sim, claro. Lógico. Então, surgiu uma oportunidade de um concurso de professor assistente. Eu me inscrevi, fiz o concurso, fui aprovada. Já começava a carreira lá Começava como a carreira assistente. Contratada, como professora assistente. Isso. Então, fui contratada como professora assistente, que eu já dava aula, né? Sim, foi só uma formalidade, vamos dizer assim, administrativa, que eu já estava dando aula, assistindo, né, ao professor. E aí começou a minha carreira administrativa. Como professora assistente, não é? Eu fiquei dando as aulas já contratada, e depois, quando eu fiz o meu doutoramento, eu passei a subir um grau na carreira administrativa como professora assistente doutora.
Tá. E de professora assistente doutora, quando surgiu a oportunidade, abriu-se um concurso de livre docência no departamento, eu me inscrevi, fui aprovada, então tornei-me professora associada, professora livre docente associada. Isso. E de associada, era o requisito para titulação, não é? Aham. Quando abriu a vaga para titularidade, eu aí já tinha alguns anos, não é, de carreira na USP, eu me inscrevi, também fui aprovada e tornei-me professora titular. Como professora titular, eu acho que eu fiquei alguns anos, uns 2, 3 anos, se não me engano, continuando exatamente aquilo que eu fazia, né, dando aula. Sim. Mas como professora titular, abriam-se várias oportunidades. Por exemplo, eu fui chefe de departamento, porque eu já era Perfeito. titular. Não é? Havia um rodízio dos professores na chefia de departamento, e houve um momento em que era a minha vez. Então, eu era chefe de departamento. E aí já tinha alguma atividade administrativa E tinha, também, né? um pouco de atividade administrativa. Aí surgiu uma oportunidade, é o que eu digo, viu, Dulce, você tem que estar preparado na sua vida, você se prepara, tem que se preparar, tem que ter uma bagagem, mas você também é auxiliado pelo acaso, pelas oportunidades. Se não surgiu uma oportunidade, você pode estar preparadíssimo que você não consegue nada na vida. Agora, se você se prepara bem e você aproveita as oportunidades que surgem, não é? Em determinados momentos, que é o famoso acaso, aí as coisas acontecem. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu era chefe de departamento, dava aulas, nunca tinha passado pela minha cabeça ser diretora da faculdade. Era uma coisa que eu nem sonhava, imagina, né? Se passava pela minha cabeça. Naquela época, mulher, não é? Uma faculdade que era uma faculdade tradicional, não é? Só de homens, não é? Toda histórica, tradicional. Imagina, não me passava pela cabeça isso, que eu seria talvez. E já estava realizada profissionalmente. Estava realizada, né, profissionalmente, já com a vida. Eu escrevia, publicava, Isso. fazia tudo que era um professor, né, titular faz. Participava de congressos, fiz muitos congressos fora, porque eu me associei à Sociedade de Criminologia de Paris, eu era membro, de Defesa Civil, eu era membro, então havia os congressos internacionais, que eu frequentava também. Então, eu tinha uma vida bastante, vamos dizer, satisfatória, eu não precisava de mais nada. Mas, de repente, o diretor, eu vou lhe contar um segredo, então, agora, um segredo da faculdade. O diretor era o Álvaro Vilaça, certo? E, num determinado momento, que eu era chefe de departamento, ele me procurou e disse assim, olha, eu queria dizer uma coisa, eu quero convidar você para ser a diretora da faculdade. Nós vamos ter esse ano a eleição e eu queria que você se dispusesse a assumir. Eu disse, como, Álvaro? Que história é essa, né? Imagina aqui com tantos professores aqui que almejam e gabaritados para isso, né? Imagina, eu nunca pensei nisso, não tenho nenhuma intenção. Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos aqui na faculdade, me disse ele, 2 grupos que se defrontam. Um mais conservador e um mais, vamos dizer, mais à esquerda, vamos dizer assim. E eu já propus vários nomes e eles vetam. Um grupo não aceita, o outro não aceita, e não aceita, e não aceita. E o seu nome, quando foi aventado, foi o único que ninguém fez objeção. Consenso. Foi um consenso nos 2 grupos. Que beleza. E com isso vai ser você, então. Eu disse, mas eu não sou política, não gosto de fazer campanha, não tenho esse dom de campanha e de me oferecer e de trabalhar. Ele falou, pode deixar que a campanha eu faço. Desde que você aceite, a campanha eu faço. Dulce, eu não mexi uma palha. Eu fiquei atônita. Eu falei, não vou conseguir mesmo. Quem vai votar numa mulher com outros candidatos potentes? Porque naquela época não havia candidatura, hoje há. Hoje os professores se candidatam à diretoria. Naquela época era escolha. Não havia candidatura. Entendo. Todos os professores podiam ser votados. E na eleição você votava em quem você quisesse. Entendo. Não havia candidatos. Ok. E isso, então, que me facilitou a vida. Eu não precisei me candidatar.
Sim. Ele fez uma campanha, sei lá como, não é? E quando veio o resultado, eu tinha obtido a maioria dos votos. Então foi assim que eu me tornei diretora da Poxa faculdade. vida, que história bonita. Olha, que delícia ouvir esta história da querida professora Ivete. Hoje a coisa é diferente, hoje há candidaturas e É eu vou lhe dizer. disputadíssima. E eu vou lhe dizer, foi eleita, já houve eleição, e foi eleita a segunda mulher. Ah, sim. Ana Elisa Bechara, A professora... que vai ser professora de Direito Penal, que ela está satisfeitíssima por ser do mesmo ramo nosso, e que vai assumir em janeiro a diretoria da Faculdade de Direito, a segunda mulher diretora nos 200 anos da faculdade. Que maravilha. Mas a professora Ana Bechara, ela só chega à diretoria da Faculdade de Direito porque teve uma mulher pioneira, precursora, que abriu esse caminho, que foi a senhora. Efetivamente... Agora, eu achei muito interessante, porque nós estávamos na virada do século, isso aconteceu em 1998, estávamos aproximando já para virar do século, né? Do ano 2000. E eu assumi exatamente na virada do século, que foi de 1998 a 2002, passei o século, né, como diretora, e devo lhe dizer, fui votada pelos homens, porque a maioria da congregação e dos votantes eram homens. Não foram as mulheres que me elegeram. Mas aí, professora, existe uma característica sua, pessoal, e eu conheço porque fui seu aluno e acompanho toda a carreira, não é só da preparação. A senhora diz, eu não sou política, tá? A senhora é uma das melhores políticas que eu conheço. Porque a senhora não faz... Mas a senhora não faz política visando cargo. A senhora faz política em prol de algo maior, do bem, e isso todo mundo verifica. Olha, e vou acrescentar, eu depois disso fui sua vice-diretora, né? Eu ocupei vários cargos. Eu vou falar da OAB ainda. Vários cargos na OAB, por convite seu, não é? Na sua magnífica gestão, que se prolongou por 9 anos, né? E em que ocupei vários postos na OAB a seu convite. E quando eu era sua conselheira e ocupava esses postos, eu fui convidada a reingressar, que eu já tinha estado no Instituto dos Advogados de São Paulo. Sim. No Instituto de Advogados de São Paulo, eu fui eleita conselheira, não é por deferência lá dos meus colegas, dos membros, e depois fui convidada a vice-presidente pela primeira mulher presidente do Instituto, que foi Maria Odete Bertazzi. E depois de vice-presidente, fui eleita presidente. E vou lhe dizer também não almejei. Caiu na minha mão o conselho, depois a vice-presidência e depois a presidência. Não almejei. E depois disso, ainda fui para a vice-presidência da OAB, como você sabe, que também não almejava. Mas esta convergência que o universo realiza, isso, de certa forma, tem muita coisa preparada. Embora a senhora faça referência ao acaso, eu também acredito nisso, alguns chamam de sorte, outros... Eu, no meu caso, professora, eu tive anjos que me ajudaram muito na minha carreira, literalmente. Um deles é o professor Otávio Leitão da Silveira, que foi meu orientador do mestrado, do doutorado. Depois ele faleceu e quem assumiu foi o professor Chaves Camargo. Sim. Nesse momento, o professor Pedro Gagliardi, que também era do nosso departamento, ele me convida para ser seu assistente, ajudar nas aulas e tal. E eu começo lá na Faculdade de Direito lecionando como assistente do professor Gagliardi, mas não como a senhora começou, porque já não havia mais o professor... docente voluntário. Não tinha mais o docente voluntário.
Certo. Mas tinha o programa da CAPES. Ah, sei. Então, eu ganhava lá um dinheirinho e tal, tinha o olerite e tudo, que era bolsa, na verdade, não Sim. era remuneração de olerite, era uma bolsa. Então, tinha uma remuneração e criava-se o vínculo. E isto me dava, inclusive, créditos para ajudar Ótimo. no pós-graduação. Mas o fato interessante, a senhora falou do professor Vilaça, que é uma pessoa queridíssima por todos nós. O Junqueira era o diretor da faculdade, depois veio o Vilaça. A minha situação era de lecionar para o segundo ano, parte geral direito penal. E eu estava basicamente regendo as duas turmas. E aí o professor Junqueira disse, olha, eu vou abrir um concurso aqui para regularizar a situação de 2 professores que estão como bolsistas da CAPES, mas eu quero regularizar aqui. Então, vocês vão fazer um concurso para professor monitor. E nós prestamos o concurso, eu e um outro professor de outra área. E este concurso termina na gestão, já era o diretor, o professor Álvaro Vilaça. Sim. Que me ajudou muito e depois me deu muito estímulo, porque com o falecimento do professor Otávio Leitão, eu me desestimulei. Eu até pensei em parar o doutoramento, sim. porque eu gostava demais dele. O Chaves Camargo, o professor Chaves, não deixou, e o professor Álvaro Vilaça me entusiasmou a continuar naquele período dando minhas aulas lá. E foi muito importante. Então, esse foi o acaso na minha vida, mas esses anjos me ajudaram sobremaneira. Pois é. E é interessante também, professora, que a senhora falou da Maria Odete. Veja como tudo se interliga. No período que eu fui presidente da UAB, a Maria Odete era a presidente do Instituto dos Advogados, da qual a senhora era vice-presidente. E a Maria Odete... a senhora sabe do livro que ela está organizando, né? Eu fiquei sabendo. Isso. Então, Fui a última a saber, mas fiquei sabendo. Logo nós teremos um livro coordenado pela doutora Maria Odete, em homenagem à professora Ivete Senise. E eu fui convidado, tive a honra, a alegria de escrever ali uma contribuição neste livro. Eu que fiquei honrada com todo mundo escrevendo em minha homenagem. Mas logo, quando tiver a data do lançamento, eu vou avisar aqui no nosso programa para convidar todos os nossos integrantes da academia e o público em geral para estar lá prestigiando a nossa querida professora Ivete Senise, que na trajetória aqui do nosso papo, a professora revelou como chegou à direção da Faculdade de Direito. Na OAB, evidentemente que eu, quando me candidatei à presidência da ordem e ex-aluno da professora, sabia do seu valor, da sua competência e não poderia prescindir da sua colaboração para a nossa OAB. Aliás, a senhora já tinha colaborado em várias comissões, em muitas atividades. Eu entrei a convite OAB. Do Carlos Miguel Aidar, Isso. pelas mãos da nossa querida Talulá Carvalho. Extraordinária. Né? Vale o registro aqui da locomotiva. Nossa queridíssima Talulá Kobayashi. Que ela também... me levou para o conselho da OAB, né, convenceu o Carlos Miguel, que eu estava na diretoria da faculdade. Eu era conselheiro do Carlos Miguel também. Você também. Aí nós, de professor e aluno, nós fomos colegas no conselho, não é isso? Fizemos o conselho Muita junto, alegria para mim. E de lá prosseguimos na vida, né? E aí, quando eu chamo a professora Ivete, isso é um detalhe, viu? Quando você precisar a colaboração de alguém, procure alguém que não tem tempo. Porque se a pessoa tiver muito tempo ocioso, não faz, viu? A professora Ivete não tem tempo, devido às múltiplas atividades. Mas quando eu a convidei, e o primeiro convite para a senhora, além de conselheira, na primeira gestão, nossa primeira gestão foi em 2004. Foi o exame de ordem, me lembro bem. Isso, a comissão do exame de ordem. Um dos pontos mais sensíveis, delicados e importantes da nossa OAB. E a professora Ivete, aliás, sempre a escolha dos presidentes de comissões
se dá pós-eleição. No nosso caso, a senhora vai lembrar, eu a convidei antes da eleição, porque não havia outro nome. Eu queria a professora Ivete dirigindo com toda a seriedade, com essa competência toda, o nosso exame de ordem. E deu certo. A professora atendeu esse chamado e fez um trabalho extraordinário, não só lá, na Escola Superior de Advocacia, depois na diretoria da UAB. Então, esta atividade política, queira ou não, está na sua vida, professora. E como presidente do Instituto. Que foi uma atividade que eu não busquei, não é? Eu me preparei apenas para o magistério e para a advocacia, não é? E, no fim, deixei a advocacia, fiquei só com o magistério e depois passei para a administração, não é? Isso. Administração de entidades jurídicas. Quer dizer, foi, assim, uma sucessão, não é? De postos que eu fui galgando, vamos dizer assim, que eu não imaginei que fosse realmente acontecer na minha vida. Mas que aconteceu. Uma curiosidade, professora. Alguém pode pensar assim, bom, mas ser diretor da Faculdade de Direito, tem os professores, fica ali olhando as aulas, tal. Não é isso, não. A senhora lembra quantos funcionários havia na Faculdade de Direito? Não, eu não me lembro, mas são eu acho muitos, né? Eu tinha realmente uma dificuldade muito grande de conciliar na administração os interesses de 3 categorias distintas. Sim. Porque na diretoria você tem que lidar com os interesses dos professores do curso, não é? Tem que lidar com interesses dos funcionários e dos alunos. Que são funcionários públicos, né? Funcionários públicos, bem tidos a normas, mas que não deixam de causar problemas, embates, etc. Natural. E os alunos com todas as suas pretensões. E, graças a Deus, vou te dizer, Durso, eu não sei se é algum dom especial, uma qualidade qualquer minha, eu nunca tive oposição. Nunca tive oposição em nenhuma dessas entidades em que eu... Tanto que eu fui galgando assim, sem pretender, alguns postos naturalmente, porque eu não tinha oposição. E na Faculdade de Direito, a bioadministração foi uma coisa suave e perfeita. Eu lembro. Eu não tive oposição nem problemas de nenhuma das 3 categorias. Enfrentei uma greve, sim, greve dos alunos por motivo, dos funcionários, aliás, por motivos salariais, etc., que não era a minha competência, mas sim da reitoria da USP, e que eu enfrentei da melhor maneira possível, que depois acabou, liquidou, e que não era propriamente oposição a mim, não é? Era um problema com a reitoria. Mas teve um desafio para a senhora também, se bem me lembro, que havia uma situação no prédio onde precisavam reformas. Sim. Mas não são simples reformas, é restauro, né? Restauro. E aí eu tive uma ligação muito boa e um auxílio excepcional do reitor da época. O reitor, na minha época de direção, era o professor Jacques Marcovitch, que se interessou muito. Tivemos uma excelente relação com a reitoria, recebemos algumas verbas possíveis para restauro e para enfrentar os problemas da faculdade, e tive no reitor, no Jacques Marcovitch, todo o apoio que eu precisei em tudo o que foi possível. Então, eu tive o reconhecimento e o apoio dos professores, dos funcionários e dos alunos, que foi uma coisa muito satisfatória, que eu considero assim uma vitória pessoal. Se você está nos ouvindo e é de fora de São Paulo e tem o desejo de conhecer a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, venha visitar, porque existe inclusive uma visita dirigida, uma visita que vai explicando a riqueza do acervo da Faculdade de Direito. Inclusive um acervo que recentemente foi complementado com a galeria das mulheres ilustres da faculdade. E a foto da professora está lá nessa galeria
das queridas professoras da Essa Faculdade de foto Direito. está em exposição num dos corredores, que é aberto ao público, não é? No Isso. primeiro andar, mas eu também sou peça de museu já na faculdade. Imagina. Porque nós Não. temos na Faculdade de Direito, por criação, na minha gestão, das atividades de um museu que recupera e reorganiza e expõe eventos históricos e a própria história da faculdade, certo? Que beleza. Ou figuras históricas que passaram pela faculdade. E nessa sala do museu, que é no primeiro andar também, que é adjacente à sala dos professores, existe uma galeria de todos os diretores da Faculdade de Direito Isso. desde a sua fundação. E Com aí, pinturas a óleo, com né? pinturas a óleo. E aí eu digo que é uma galeria de museu, né? E lá está o meu quadro também, porque fui uma das diretoras e já sou peça de museu. Belíssimo quadro. Aliás, insisto nisso, venha visitar a Faculdade de Direito. Olha como é bonito. O Salão Nobre é uma das coisas mais lindas que existe, porque o Salão Nobre ele tem uma arquitetura absolutamente distinta de tudo que você já viu. Certamente, por foto, quem é de fora já tem conhecimento. Os alunos do Brasil inteiro venham visitar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Vale a pena. E nesse salão estão os bustos dos nossos ilustres alunos, literatos, poetas, romancistas, políticos, que lá circundam todo o salão também, né? É também uma exposição de museu. O nosso salão. Magnífico, magnífico. Professor, a senhora falou 4 filhas. Sim, 4 filhas. Tem aqui filhas da área do direito, né? Tenho 2 filhas da área do direito. Uma delas, que acabou de se aposentar agora, foi juíza de direito. Isso. E a outra, advogada, certo? Mas também não está mais exercendo, faz administração, mas não exerce mais a advocacia, mas já também trabalhou na área jurídica. E as outras duas? E as outras duas, uma é médica, e a outra é médica pediatra, e a outra é engenheira, formada na Poli de São Paulo. Por aí vocês veem que os frutos não caem longe da árvore, evidentemente. Como dizem. 4 mulheres. 4 mulheres também realizadas. Brilhantes, realizadas. E me diga uma coisa, professora, ser mãe, né? A senhora, naquele momento onde a senhora tem a primeira filha, ela, portanto, é francesa, né? Ela depois teve que fazer opção de nacionalidade e, como ela não tinha mais residência na França, optou pela brasileira. Tá. Então, ela é brasileira, mas nascida em Paris, que ela não pode negar. A segunda é brasileira, já todas nasceu aqui. Todas as outras nasceram aqui. Tá. Esta maternidade, eu vejo uma dificuldade muito grande de conciliar isso. E exatamente a senhora lá atrás já justificou no que diz respeito a múltiplas atividades da mulher. O homem tem dificuldade, viu? A gente faz só uma coisa e mesmo assim, às vezes se atrapalha. Para a mulher é muito difícil. Mas a mulher consegue. Consegue. É impressionante isto. E eu vejo que, a exemplo da minha filha, ela estuda, quer ter a carreira, não quer parar, mas tem o sonho de ser mãe, tem o sonho de se realizar. Mas dá para fazer tudo o que você quiser se você souber, não é, como administrar os embates, porque evidentemente que há dificuldades. Eu nem sempre tinha boas empregadas que cuidassem da casa, que olhassem meus filhos, sabe? Eu tive muito auxílio da minha mãe e da minha sogra. Eu tinha 4 crianças, então quando eu precisava, eu às vezes viajava para um congresso no exterior e tal. Eu deixava 2 com a minha mãe e 2 com a minha sogra, porque estava repartindo, porque elas me ajudaram muito. Então tem que haver um apoio familiar muito sério, sabe? E se nós tivermos essa possibilidade, nós, as mulheres, né? E tivermos vamos dizer assim, uma intenção firme de fazer essa conciliação da profissão com a vida familiar, a gente consegue.
Por que eu puxei esse assunto? Porque hoje as mulheres, se formos verificar nas faculdades de direito, São maioria. maioria, predominam mulheres nas faculdades de direito. E nas carreiras jurídicas, algumas também já. Por exemplo, a magistratura do trabalho, eu acho que já predomina mulheres nos concursos. E foi a primeira que começou, não é? Com o ingresso das mulheres, foi a magistratura do trabalho. Eu, outro dia, visitei o Comando Militar do Sudeste. Que agora também está cheio o general de Montenegro e tal. E ele estava falando Tivemos uma presidente mulher no Supremo Tribunal Militar, lá. Superior Tribunal Militar. Que esta atividade, esse papel que a mulher passa a exercer, passa a ser, não só por uma questão constitucional de igualdade, mas passa a ser quase um resgate histórico de uma situação que foi sempre regida por preconceito, por discriminação. Na OAB, nós já temos uma participação muito intensa das mulheres, até na Corte Superior Brasileira, nós já tivemos a presença de 2 mulheres, agora tem só a ministra Carmen Lúcia, mas as mulheres estão ocupando seus espaços, o que é muito bom que assim o seja. E mesmo para aquela tradição machista, que alguém pensa, bom, mas as mulheres estão ocupando demais os espaços, olhe para sua filha, ela tem o direito, né, de também ocupar esse espaço. Razão pela qual eu fiz questão de ressaltar isto, porque a professora Ivete, pioneira, é uma precursora e abriu caminho para muitas das nossas mulheres. Elas me dizem isso, viu? Quando eu encontro as minhas ex-alunas e advogadas, elas falam, a senhora nos inspirou. Mas é isso, professor. Porque você tem que persistir, desde que você tenha a firme intenção, agora você precisa se preparar, não é? Porque, evidentemente, a competição é muito difícil, não é? Você precisa ser... Eu vou te dizer uma coisa, viu, que eu não gosto muito de dizer, mas você precisa ser 2 vezes melhor que o homem para ganhar o posto dele. Exatamente. 2 vezes melhor. Mas isso porque é resquício... se for igual, você não consegue. Mas é resquício ainda do preconceito, da discriminação. Exato. Um dia, se Deus quiser... Então, você tem que se preparar, tem que insistir, tem que persistir, não é? E se preparar e enfrentar as adversidades, porque elas existem, mas você enfrenta e consegue, se quiser. E na nossa Academia Brasileira de Direito Criminal, nós estamos recebendo também valorosas mulheres. Mulheres que estão se aproximando, que começam a integrar a academia. Aliás, a senhora, eu não queria deixar passar, a senhora falou do professor Paulo José da Costa, e eu quero mais uma vez fazer um registro que, além de ser acadêmico também, o seu filho, o Fernando José da Costa, está indicado e vai tomar posse na nossa academia na cadeira batizada por seu pai. Ah, que beleza. Da mesma forma que o Otávio Leitão da Silveira batizou a cadeira, cujo ocupante agora, futuro, será o Renato Silveira, seu filho, também professor titular de Direito Penal da nossa querida Faculdade de Direito da USP. Então, e Paulo José foi uma pessoa que impulsionou as mulheres, me convidando para sua assistente, me impulsionando na carreira. Exatamente. Né? Me prestigiando, como sempre prestigiou. Eu devo muito a ele. E certamente foi alvo de críticas ao seu tempo, porque qualquer novidade que mexa com o status quo, com aquilo que está muito sedimentado, recebe críticas, recebe repúdio, mas tem que superar. E esta lição de superação, principalmente hoje, a professora falou instantes atrás sobre alunos que vêm e dizem que ela é modelo. Nós, a nossa juventude, na atualidade, precisa de ídolos, mas ídolos competentes, ídolos que deem bons exemplos. E o que a gente vê é que muitos desses ídolos são péssimos exemplos
para a nossa juventude. Tem os pés de barro, Nós, como dizem. Né? nós estamos, professora, nessa geração Não, neném. neném. Geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Exato. Nós estamos vendo aqui a história de uma professora que se dedicou, se preparou, aproveitou as oportunidades porque estava preparada para elas. Não é neném, não, nem estudar, nem trabalhar. Ao contrário, aqui é fez e fez muito. Portanto, fica aqui, professora, esta nossa homenagem da Academia Brasileira de Direito Criminal, à senhora, a tudo que a senhora fez, faz e ainda fará, porque a próxima atividade é o livro, mas nós estamos preparando mais coisas para a senhora. Viu? Não, eu já estou Professora... satisfeita com o que eu já fiz. E a minha maior satisfação hoje, vou lhe dizer, é ver os meus alunos triunfarem. Ver os meus alunos serem bem-sucedidos na sua escolha, nas suas carreiras, nas suas pretensões, e eu acompanho muitos deles, né, os que eu mais conheço, e fico muito feliz quando eles obtêm o sucesso merecido também pela sua competência, pelo seu preparo. Essa é a minha recompensa de todos esses anos de trabalho e de estudo. E agradeço muito esse convite seu para esse bate-papo que nós tivemos. Esse convite não é só uma obrigação que nós temos para com a senhora, mas é um convite do coração, pelo carinho, pela gratidão que eu tenho, porque dentre os anjos na minha vida, a senhora sempre foi um deles. Nossa, parabéns, professora, muito obrigado. E estamos encerrando, a contragosto, viu? Mas logo, logo tem mais, o nosso programa da Academia Brasileira de Direito Criminal. E no próximo programa, mais uma vez, eu espero você. Até lá, muito obrigado.